Bom dia, turma. Então vamos começar módulo 9, conteúdo é polígonos, objetivo de conhecimento, tá? Linhas poligonais, polígonos e produto cartesiano, ok? Então lá, polígonos. Vamos começar nas linhas poligonais. Linhas poligonais é uma união de segmentos de reta sucessivos e não colineares. Então está aqui um exemplo. A linha, não poligonal, pois apresenta partes de curvas. Ó. Então não é uma semirreta, não é uma coisa reta. Se tem curva, já não é uma linha poligonal. Ó, essa já é uma linha poligonal, porque tem um segmento de reta, outro segmento de reta. Cada curva aqui é um segmento de reta. Então, por isso, isso aqui é a linha poligonal. Como essa de baixo também. Ela é uma linha não poligonal. Por quê? Pois a união dos segmentos de reta sucessivos e colineares define um segmento de reta. No caso aqui, vocês reparam que ela está numa posição só, tá? Então por isso ela não é, ela para ser, ela tem que ter esse movimento, quer dizer, querendo fazer um desenho. Essa é a diferença. Então essa é poligonal, já essa aqui não é, porque é uma linha reta. Então não dá para fazer nenhum desenho nesse formato, ok? As linhas poligonais podem ser classificadas em aberto ou fechado, ou simples e não simples, conforme suas características. Observe. Então eu tenho aqui o primeiro, aberta e simples. Aberta não simples, porque aqui já tem um cruzamento. Então quando não tem cruzamento, é aberta simples. Quando tem cruzamento, é aberta não simples. Agora em relação à fechada, quer dizer, não tem nada aberto, ok? Já a outra é fechada não simples, porque ela, além de estar fechada, ela tem cruzamentos. Então por isso a diferença. As duas simples não tem cruzamentos, as duas não simples tem. Fechada não tem nada aberto, e aberta, claro, não tem nada fechado, ok? Toda linha poligonal fechada e simples divide o plano em duas regiões, interna e externa. Então no caso aqui, ó, é uma figura geométrica, é uma linha poligonal fechada, forma um desenho. Cada cor aqui é uma semirreta. E aí eu tenho a parte de dentro da figura, que é a região interna, e a parte de fora, que é a externa. Polígonos. Polígono é uma figura plana, limitada por uma linha poligonal, fechada simples. Exemplo. Elas são fechadas, não tem cruzamento, por isso ela é simples. Elementos de um polígono. Todo polígono apresenta elementos comuns, que são, todos eles têm lado, segmentos de reta que limitam o polígono. Ó, essa é o limite da figura. O vértice, os pontos. Pontos que encontram de dois lados consecutivos. Ângulos internos, ângulos definidos por dois lados consecutivos no interior de um polígono. Pode significar a notação. Nomeamos esses ângulos como um acento circunflexo,
sobre uma letra que indica o vértice. E diagonais, os segmentos de retas com extremidades de dois vértices não consecutivos. Então, um exemplo. Então, eu tenho aqui uma figura aqui. Uma figura, tá? Que tem seus limites, então são os lados. Tenho essas letras aqui que estão nas pontas, é onde estão os vértices, certo? Tenho os ângulos internos. E essas linhas vermelhas são as diagonais. São linhas que passam de um ângulo para o outro, fazendo cruzamento aqui dentro. Então vamos lá. Em relação a lados, então a gente tem AB, BC, CD, DE, EF e FA. Correto. Em relação a vértices, A, B, C, D, E e F. Em relação a ângulos internos, então a gente tem, aqui só faltou o chapeuzinho de cada um, como aqui diz, acento circunflexo. Tem A, B, C, D, E e F. Faltou o chapeuzinho. E as diagonais? A gente tem de A a E, temos de A a D e temos de A a C. Temos de B a F, de B a E, de B a D. Temos de C a E, C a F, e aí eu acabei de... Não preciso dizer que tem de C a A, porque eu já disse que tem de A a C, ok? E temos de D. De D eu não preciso dizer que tem de D a B, porque já falei. De D a A, já falei. Mas temos de D a F. Em relação a E e F, já foi dito, ó. Com E tem AE, tem BE e CE. E o F tem o BF, tem o CF e tem o DF. Então já foi dito. Então essas são as classificações que tem dentro de um polígono. Todo polígono tem isso. Lado, vértice, ângulo interno e uma diagonal dentro. Polígono convexo ou polígono côncavo. Podemos classificar um polígono em convexo ou côncavo de acordo com as medidas de seus ângulos internos. Então, polígono é convexo quando as medidas de todos os ângulos internos são menores que 180. Então, no caso aqui, todos eles são menores que 180. Tá? Para fazer 180, eu tinha que ter uma linha reta direta e pegar dois ângulos e fazer uma meia-lua. Não tem meia-lua. Aqui está quase uma meia-lua. Aqui também. Então não tem. O polígono MNOPQ, que são as letras que aparecem, é convexo, porque todos os seus ângulos internos têm medida menor que 180. O polígono é côncavo ou não convexo quando existe pelo menos um ângulo interno cuja medida é maior que 180. Então aqui, ó, tem um desenho, ó, 90, 90, 90, aqui tem menos que 90, mais que 90, mas essa volta todinha aqui, ó, tem mais que 180. Então por isso, essa figura aqui é um polígono côncavo. Então, lá, o polígono GHIJLK, que são as letras, é côncavo, pois a medida do J, viu, é maior que 180. Ok? Nomenclatura de acordo com o número de lados. Também podemos nomear um polígono de acordo com o número de lados que ele apresenta.
Observe o esquema para essa nomenclatura. Então, ó, figuras de 3 lados, chamado de triângulo. Ó, 3 lados, todos eles. Figuras de 4 lados, é chamado de quadriláteros. Figura de 5 lados, chamado de pentágono. Figura de 6 lados, é chamado de hexágono. Figura de 7 lados, é chamado de heptágono. Figura de 8 lados, octógono. Figura de 9 lados, eneágono. Figura de 10 lados, decágono. Esses são os mais usados. Veja outras nomenclaturas de polígonos com mais de 10 lados. Então a gente tem um decágono, são 11. Temos dodecágono, que são 12. Pentatecágono, que são 15. E icoságono, que são 20. Ok? Polígonos regulares. O polígono regular tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos são congruentes. Quer dizer, tem o mesmo valor. Então tá aqui, ó. Esse tracinho aqui representa que todos os lados são iguais. E esses 2 tracinhos nos ângulos significa que tem a mesma medida. Tá? Mesma coisa aqui. Ó, todos os ângulos são de 90 graus. E todos os lados têm a mesma medida. A mesma coisa no hexágono regular. Ó, todos os lados têm um tracinho só, então são iguais. E os ângulos, todos os ângulos têm 2 tracinhos, então tem a mesma medida. Ok? Características dos ângulos de um polígono regular. Em um polígono regular, todos os lados têm a mesma medida. Todos os ângulos internos possuem medidas iguais. Todos os ângulos externos têm a mesma medida. Ângulos externos de um polígono convexo. O ângulo suplementar adjacente é um ângulo interno do polígono que juntos formam um ângulo raso. Quer dizer, o ângulo de fora com o ângulo de dentro, juntando os dois, faz um ângulo de 180 graus. Ok? Observe na imagem abaixo os ângulos internos e externos do octógono regular. Então, no octógono regular, A, B, C, D, E, F, G e H temos. Então, tá aqui. Então, repare, ó, um tracinho, todos os lados são iguais. 3 tracinhos, significa que todas as medidas aqui têm o mesmo valor. E aí vocês reparem que lá de fora tem 2 tracinhos e um azinho pequeno, quer dizer, o ângulo externo. Juntando o interno com o externo, faz um ângulo de 180 em todos eles. Então, quer dizer, a medida de dentro mais a medida de fora forma um ângulo de 180. Então, vamos ver. Ó, AB é congruente com BC, que é congruente com CD, que é congruente com DE, que é congruente com EF, que é congruente com FG, que é congruente com GH, que é congruente com HA. O que eu estou dizendo? Que todas as medidas têm o mesmo valor. Então, todos os lados são iguais. O próximo diz que o ângulo A é congruente com o ângulo B, que é congruente com o ângulo C. Isso significa o quê? Que todos os ângulos aqui também têm os mesmos valores. Diz aqui também que os ângulos externos são congruentes. Quer dizer, esses 3 tracinhos, se vocês repararam o que eu estou falando, significa congruentes. Congruente significa mesmo valor, ou medidas iguais, tá?
Então quer dizer que todos os ângulos também têm a mesma medida, tanto internos como externos. Os internos são as letras maiúsculas e os externos são as letras minúsculas. Os ângulos internos e externos adjacentes são suplementares, ou seja, a soma de suas medidas é 180. Então, eu pegar o ângulo daqui interno com o ângulo de fora, juntando os dois, dá 180, como eu já falei. De modo geral, a soma das medidas de um ângulo interno e um ângulo externo adjacente de um polígono convexo é igual a 180. Isso eu já falei. Então vamos lá. Plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por um sistema de dois eixos perpendiculares entre si, um horizontal e um vertical, denominados, respectivamente, pelo eixo das abscissas, que é a letra X, e o eixo das ordenadas, que é Y. Esses eixos se encontram em um ponto chamado origem, O, que é a parte da origem, e o eixo são numerados. O eixo horizontal tem o sentido crescente da esquerda para a direita, assim como a reta numérica. E o eixo vertical tem o sentido crescente de baixo para cima. Então tá aqui as duas retas, tá? Com o ponto de origem, que é o zero, tá? No caso aqui é o zero. Então eu tenho a numeração de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa reta aqui é chamada de Y, ou o eixo Y, ou o eixo das ordenadas. E a parte aqui, que é horizontal, a deitada, é a reta X, que também pode ser chamada de abscissa. Ok? Então, coordenadas cartesianas. Para localizar um ponto no plano cartesiano, são necessárias duas informações: a referência ao eixo X e a outra referência ao eixo Y. Essa localização é feita por meio de um par ordenado, quer dizer, X e Y, em que o primeiro elemento apresenta a abscissa do ponto, que indica a posição em relação ao eixo X, e o segundo elemento representa a ordenada do ponto, que indica a posição em relação ao eixo Y. Então tá aqui, ó. Eu tenho a figura, então eu tenho o ponto X e o ponto Y. E aí eu faço o encontro das duas linhas. Quer dizer, o ponto A é o encontro de X com Y. Tá? Exemplo. Os pontos F, que 2 e 3, G, 1 e 4, H, 4 e 0, I, 0 e 3, J, 4 e 5 e K, 5 e 4. Estão representados em um plano cartesiano embaixo. Então vamos lá. Primeiro é F. O F está no 2 e vai até o 3. Ok? O G está no 1 e vai até o 4. O H vai do 0 até o 4. O I vai do 0 até o 3. O J vai do 4
até o 5 e o K vai do 5 até o 4. Ok? Observações. Quando as abscissas de um ponto é igual a zero, ele se localiza no eixo de y. Então, no caso, é o exemplo do i. Ó, a localização dele foi em cima do eixo, porque o x era zero. E quando a ordenada do ponto é igual a zero, se localiza sobre o eixo de x. Então, é no caso do h. O h ficou em cima da linha de x, porque o y é zero. Ok? Exercícios. Então, tá aqui. Questões do livro, página 422, a questão 1, 423, a questão 2 e 424, a questão 3 e 4. Colocar os cálculos no caderno e mandar as fotos dos exercícios prontos. Quem não tem o livro físico pode consultar nosso livro digital na plataforma PH. E um abraço a todos e até a próxima.